Olá, meus irmãos em Cristo, meus amigos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja guardando a sua vida. Vamos orar? Estaremos orando o Salmo 90, do 1 ao 17. Ô Papai amado, no nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti junto com essas pessoas que oram comigo, orar a Tua palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Aqui no Salmo 90, no verso 1, o salmista, o Moisés, a oração de Moisés, no verso 1, o salmista diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Refúgio é a mesma coisa que morada. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos esconder em Ti. Obrigado por ser a nossa casa. É tão maravilhoso de servir, porque o Senhor é a nossa casa, mas o Senhor também nos escolheu para sermos a Tua casa. A Tua palavra diz que nós somos o Teu templo, a morada do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por este privilégio. No verso 2, o salmista Moisés diz: Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus é antes de tudo e Ele não tem fim. Oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Eternidade significa sem fim. É um tempo sem fim. E este é o nosso Deus, que não tem começo e nem fim. Este é o nosso Deus que é desde geração a geração. No verso 3, o salmista diz: Tu reduzes o homem à destruição, ou seja, à morte, e dizes: Volvei, filhos dos homens. Ó Senhor, a Tua palavra diz, lá em Gênesis 3:19, que no suor do Teu rosto comerás o Teu pão, até que voltes à terra, porque do pó da terra foste formado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Moisés não tinha a compreensão do que o Senhor foi revelando aos Teus servos ao decorrer dos anos. No Novo Testamento, o Senhor revela ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, ou seja, a deteriorização, herda a incorrupção. Mas o Senhor não nos limitou à morte. Jesus venceu a morte justamente para isso, para nós também ressuscitarmos junto com Ele e termos vida. O Senhor, Moisés não tinha essa compreensão, mas hoje nós temos esse privilégio de podermos compreender, ó Deus, a Tua palavra, porque foi revelado aos Teus servos, os apóstolos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, no verso 51, ele diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Oh, glória a Deus, aleluia! Por isso, meus amados irmãos, não fique triste quando alguém da sua família partir. O que importa é se nós partirmos em Cristo. Em João, 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2, a Tua palavra nos diz, Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Oh, aleluia! No verso 3 diz: E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Oh, aleluia! Purificar significa nos afastarmos da vida de pecado. Não significa que o crente não peca, mas o crente não vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente.
não é premeditado. Ô Senhor, e nós buscamos, eu busco, Senhor, essa santificação. Eu busco, Senhor, santificar a minha vida porque eu creio nesta esperança, eu creio nesta promessa de que um dia nós seremos como Jesus Cristo é, incorruptível, é o que a tua palavra nos promete. Ou seja, nunca mais haverá morte, nós não morreremos, porque esta morte é só uma separação temporária, mas nós vamos ressuscitar e estaremos contigo para sempre. No verso 4, o salmista diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ou seja, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, porque Deus ele não depende do tempo. Deus é atemporal. Ô Pai, muito obrigado, Senhor. Que delícia que é meditar na tua palavra. No verso 5, o salmista diz: tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Ô Senhor, aqui o salmista faz 3 referências. Corrente de água é algo que passa logo. Um sono, a gente dorme e acorda e pensa: puxa, já passou esse tempo todo e eu não percebi. E a erva? A erva cresce de madrugada, cresce e floresce, está no verso 6. À tarde corta-se e seca. Ou seja, é tudo muito rápido. No 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo furor somos angustiados. Como eu já venho orado, como eu já tenho mencionado nas nossas orações, os antigos profetas não tinham essa revelação que os profetas, que os apóstolos tiveram. E hoje nós podemos ter acesso a essas revelações, tanto do Antigo Testamento como do Novo, e podemos compreender que Deus não é aquele Deus irado que está pronto para nos castigar. Não, o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus de paciência, é um Deus que nos dá chance de arrependimento. No verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Ó Senhor, a tua palavra diz lá em Romanos 6, 22 e 23, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ô Senhor, aqui o Senhor pune o pecado até com a morte, porque o pecado já foi vencido na cruz por Jesus. Agora nós temos o direito, nós temos o livre acesso de nos arrependermos e nos apegarmos a Jesus para nós termos direito a essa vida eterna que está aqui em Romanos 6, 22. No verso 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Ô Pai, os nossos antigos profetas, eles não tinham compreensão do que é o Senhor, do que o Senhor faria através de Jesus, do benefício que aconteceria nas nossas vidas pelo sacrifício de Jesus. Mas aqui, Senhor, ele pensa que é como se nós vivêssemos em vão, mas isso não é verdade. Nós vemos claramente na tua palavra que o Senhor reservou para nós uma vida abundante, uma vida eterna. O salmista diz no verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Sim, Senhor, nós sabemos que nesse mundo peregrino, nesse mundo corrompido pelo pecado, sim, é rápido o nosso tempo. É no máximo 80, alguns têm até chegado a 100, 100 e poucos anos, mas é de extrema canseira, de extremo enfado. Mas nós sabemos, ó Deus, que este não é o fim, a morte não é o fim. Nós vamos ressuscitar aqueles que estão em ti, aqueles que receberam Jesus como Salvador, ressuscitarão para a vida eterna. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. É vida, não é morte, é vida. Glória seja a ti, Senhor. No verso 11, o salmista diz, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ó Pai,
Aqui o salmista só compreende o que eles passavam naquela época, os inimigos perseguindo, o sofrimento por causa do pecado. Eles não tinham consciência de que Jesus viria um dia, mas o Senhor é tão maravilhoso que nos abençoou com esta grande dádiva de enviar o teu próprio Filho para morrer em nosso lugar. O salmista diz no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ah, Senhor, eu faço desse verso a minha oração. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio, que eu venha viver de maneira digna, que eu venha viver de maneira, Senhor, que eu possa agradar a Ti. E no dia que o Senhor voltar para buscar o Teu povo, eu possa estar preparada para subir com o Senhor. No verso 13, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Ah, Moisés, se você soubesse o que Deus estava preparando, se você soubesse que Deus tinha preparado algo muito maravilhoso para nós, que é Jesus. No verso 14, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. O Senhor faz isso sim. O Senhor nos abençoa enquanto nós dormimos. No verso 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Sim, o Senhor faz isso. O Senhor nos agracia com toda sorte de bênçãos. No verso 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. O Senhor mostrou a tua obra, a tua grande obra de enviar o teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor nos abençoou com a tua glória sobre os teus filhos, que somos nós. Aliás, filhos são só aqueles que recebem Jesus como Salvador. Todos nós somos criatura de Deus. Filhos são só os que recebem Jesus como Salvador. E o Senhor manifestou essa obra maravilhosa. No verso 17, e seja sobre nós a graça, aleluia, foi isso que o Senhor fez. O Senhor derramou a sua graça através de Jesus. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos o teu grande favor de enviar o teu Filho para morrer em nosso lugar, mas o Senhor fez isso. O Senhor derramou a sua graça sobre nós. E o salmista diz: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oh, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós fizermos, que seja para glorificar e exaltar o teu santo e adorado nome. Confirma mesmo, Senhor, as obras das nossas mãos, aquilo que nós fazemos para glorificar o teu nome, que seja realmente, Deus, um modo de nós adorarmos ao Senhor, que tudo que nós fizermos seja para Te glorificar, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Inclusive, este trabalho que eu estou fazendo aqui, Senhor, de estar orando com as pessoas, para incentivar elas a orar, para incentivar elas a buscar a Tua palavra, eu faço, Senhor, por amor a Ti, no Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, então eu te peço, confirma este trabalho, abençoa as pessoas que oram comigo. Senhor, que todas as promessas, Senhor, liberadas aqui através da oração, seja derramada sobre essas pessoas. No nome de Jesus eu te peço, crendo que o Senhor me ouve, crendo que o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, eu te agradeço no nome de Jesus. Te devolvo toda a honra, toda a glória e louvor e adoração. Amém, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida, que receba esta graça poderosa de poder ter o privilégio de participar daqueles que hão de herdar a salvação, que vão ressuscitar incorruptível para viver eternamente num corpo que nunca mais vai morrer. Amém? Glória seja o nosso Deus. Compartilha, deixa o seu like, comenta, se inscreve se não é inscrito e Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.